Se aparecer azulzinho aí, vocês têm que aceitar, tá? Porque a nossa aula vai ser gravada e aí vocês têm que aceitar para vocês visualizar o slide, porque senão vocês não vão ter a visualização. Então, a nossa matéria é competência, né? Nós estamos falando agora da espécie de competência e os incisos do artigo 69. E aí nós vamos começar, era a primeira questão que eu pedi para vocês lá nas questões subjetivas, para vocês explicarem a competência. Ratione materiae. O que é essa competência ratione materiae? É uma competência estabelecida pela natureza da infração. Crimes eleitorais, crimes militares, crimes dolosos contra a vida, que a competência é do tribunal do júri. E aí nós vamos ter também a competência ratione personae ou ratione funcionae. Vocês vão achar aí algumas doutrinas que traz como funcionae, outros como personae. Nós vamos estudar aqui a ratione funcionae, porque em razão da função a qual a pessoa exerce, não em razão da pessoa, tá ok? Aqui é para a gente lembrar lá do governador, do presidente, então é estabelecido não em razão da pessoa, mas sim da função que ele exerce. Se ele deixar de ser governador, ele não vai ter mais essa competência em razão da função. Porque nós sabemos que a competência para julgar o governador nos crimes comuns, é o STJ. Então, essa competência do STJ só é em razão do cargo que ele exerce. Se ele perder o cargo, o que vai acontecer com o processo dele? Se tiver lá no STJ, vai ser devolvido para justiça comum, dependendo da matéria. E é isso que nós vamos estudar. Outro que nós temos é o ratione loci, em razão do lugar. E esse daqui vocês precisam recordar a teoria a respeito do local do crime. Lá no direito penal, quando vocês estudaram a teoria do crime. Então, vocês vão precisar recordar as teorias do crime, porque elas vão ser úteis aqui na nossa competência. Porque, em regra, para a nossa competência em razão do lugar, é a teoria do resultado. É onde se consuma a infração. Mas nós vamos ter duas exceções. A primeira exceção é do crime de homicídio ou a tentativa. Quando nós temos tentativa e o crime de homicídio, a teoria adotada é a teoria da ação. É a teoria da atividade, o local da ação, e não a teoria do resultado, que é o local aqui onde se consumou o delito. Então, vocês vão se recordar, quando vocês estudaram aí a teoria do crime, que a teoria da atividade, a competência seria fixada pelo local da ação ou da omissão. E essa vai ser adotada também nos juizados. Os juizados criminais, na Lei 9.099, também adota a teoria da atividade, que é o local da ação. Para vocês não esquecerem, vou dar um exemplo bem prático aqui para a gente que mora na região metropolitana, aqui na região entre Goiás e o Distrito Federal. O exemplo melhor para vocês não esquecerem é aquela pessoa que lá em Águas Lindas levou um tiro, né? Lá ele levou um tiro, não tem hospital que possa ter um tratamento adequado, e a ambulância pega ele lá em Águas Lindas e traz aqui para o Hospital de Base de Brasília. Quando chega no Hospital de Base de Brasília, ele vem a falecer. Se for pela regra da nossa competência aqui no processo penal, a comarca competente, a cidade competente seria Brasília, porque aqui em Brasília nós não temos comarca, nós temos circunscrição judiciária. Então, seria a circunscrição judiciária de Brasília. Mas pela teoria da atividade, adotada aqui pelo nosso Código de Processo Penal no crime de homicídio, e também já é pacífico esse entendimento no STJ, nós vamos adotar a teoria da
a atividade, o local da ação, que foi lá em Águas Lindas. Então, a comarca que vai ser responsável aqui, que tem a competência para julgar o crime de homicídio, vai ser a comarca de Águas Lindas. Fixem esse exemplo para que vocês não esqueçam. Isso cai muito em questão de prova, principalmente em relação ao juizado e ao crime de homicídio. Lá na frente a gente vai voltar ainda nesse assunto e aí eu vou explicar o motivo para vocês porque é utilizada a teoria da atividade, não a teoria do resultado. Aí nós vamos ter, em regra, a teoria do resultado, que o juízo competente é o local onde se operou a consumação do delito. Também nós vamos ter a utilização aqui dentro do nosso processo penal, a competência por conta da teoria da ambiguidade. E aí, quando vocês estudaram a teoria da ambiguidade, vocês vão lembrar que o exemplo melhor é a ponte da amizade, né? Quando leva-se um tiro aqui no Brasil e a ação acontece no Brasil, o resultado acontece no Paraguai ou vice-versa. E aí a gente utiliza a teoria da ambiguidade. Aqui, para a nossa competência, também é a mesma linha da teoria do crime. A gente vai utilizar também a teoria da ambiguidade nesses casos. Já a competência funcional, que vocês vão lembrar lá que é em razão da função, mas aqui nós vamos ter competência funcional em razão de outras modalidades, outras espécies. Ou um exemplo é por fase do processo. Quando a gente pensa em competência funcional por fase do processo, nós podemos pensar em quê? No nosso tribunal do júri, né? Que o tribunal do júri é um procedimento escalonado ou bifásico. Então, nós temos a primeira fase aqui do tribunal do júri, o juiz, que ele é só até a decisão de pronúncia, ele conduz o processo até a decisão de pronúncia ou impronúncia. Ele pode ali também desclassificar, absolver sumariamente, mas isso nós vamos ver em processo penal 2. Aqui o interessante é que vocês saibam aí, de acordo com o trabalho que vocês estão fazendo, a primeira fase do juiz sumariante vai até a decisão de pronúncia. Depois da decisão de pronúncia, o processo seria encaminhado para a segunda fase, que é a sessão plenária, que é ali por conta do juiz presidente. Então, aí, o juiz presidente vai levar o processo para a sessão plenária do Tribunal do Júri, e lá também nós vamos ter a decisão do juiz e a decisão do jurado. E aí também nós vamos ter o quê? Outra competência funcional por objeto do juízo. E aqui, lá dentro da nossa sessão plenária do Tribunal do Júri, o juiz presidente decide a maioria, né, da sentença, mas os jurados também decidem. Os jurados decidem já o que dentro da nossa sessão plenária. Eles vão decidir somente a autoria e materialidade, mas temos aí uma decisão mista, né? Uma decisão por competência do objeto do juízo dentro da nossa sessão plenária do Tribunal do Júri. Também nós vamos ter agora a competência funcional por grau de jurisdição. Quando a gente pensa em grau de jurisdição, a gente vai pensar nos órgãos superiores e inferiores. Aí nós vamos ter competência vertical e competência horizontal. Então, uma competência funcional horizontal, vocês vão pensar em uma comarca ou a circunscrição judiciária aqui de Taguatinga, né? As varas criminais, entre uma e outra não há nenhuma diferença de hierarquia. A competência é dividida simplesmente a organização judiciária do Distrito Federal. É só o tribunal que criou uma organização judiciária e dividiu ali. Então, nós vamos ter a primeira vara criminal, a segunda vara criminal, a terceira vara criminal. Pode ser que elas tenham competências diversas entre si, em razão de matéria, né, que se divide ali, umas crimes dolosos contra a vida, a outra tem competência de medidas preventivas. Então, essa competência é feita de acordo com a organização judiciária do Estado. Dentro de competência horizontal, nós não temos hierarquia.
A primeira vara criminal, a segunda e a terceira, elas têm competência funcional iguais. Não há diferença nenhuma. Só há diferença dentro do andamento do processo, a divisão do processo, mas já de acordo aí com a organização judiciária. Já a nossa competência funcional vertical, aí sim nós vamos ter hierarquia. Nós vamos pensar na competência do primeiro grau para o segundo grau, né, dos tribunais de justiça. Aqui, aí sim nós vamos ter hierarquia em razão do primeiro grau. Então, esses são os órgãos que nós vamos ter aí competência vertical. E agora nós vamos começar a nossa competência absoluta e a nossa competência relativa. A competência absoluta e a competência relativa nos leva ao quê? A incompetência, a exceção de incompetência, a entrarmos aí com uma peça que chama exceção de incompetência. E essa exceção de incompetência, por que nós vamos aqui ingressar com essa exceção de incompetência absoluta ou essa exceção de incompetência relativa? Quando nós temos aqui o nosso processo, a nossa denúncia, se a gente for ingressar com uma exceção de incompetência absoluta ou relativa, é um processo em autos apartado. É um pedido que nós vamos fazer, só que ele não vai constar dentro do processo principal. Ele vai ficar pensado ali para o juiz se manifestar. Quando a gente pensar na competência absoluta, vocês vão lembrar lá desde o início que a gente começou a falar das nulidades absolutas, lá dos princípios do inquérito policial. O raciocínio aqui é o mesmo. Desde os princípios até a competência, nós vamos ter aí várias nulidades absolutas e nulidades relativas. Então, a nulidade absoluta... Oi? Rapidinho, tem alguém no... Tem alguém para entrar? Não. Eu não tenho ninguém para entrar. Tá. Dá para vocês até ouvirem o barulhinho, faz um barulhinho aqui na minha tela. E fica apitando, como se eu fosse o WhatsApp. Tá. Bem, não, tranquilo. Não tem ninguém, não. Se alguém quer entrar, nem apareceu aqui na minha tela. Tá ok? Mas vai falando aí, se você vê alguém reclamando, você me fala. Que alguém estava falando no WhatsApp, alguém disse aqui alguma coisa, mas eu não vi o que era. Então, vamos lá. Competência absoluta. Quando a gente pensa em competência absoluta, nós vamos pensar no interesse público. O que nós temos aí de interesse público dentro da nossa competência absoluta? Vamos pensar em quê? No ferimento de alguma das competências determinadas pela nossa Constituição. Se a competência é determinada de acordo com a nossa Constituição, principalmente os crimes eleitorais, os crimes que é de competência da Justiça Militar, se a Justiça Estadual vier a julgar, ela é absolutamente incompetente. Então, esse daí é um exemplo de competência absoluta para vocês. Competência absoluta, ela é improrrogável, ela é imodificável, ela tem uma regra básica aqui, que ela produz a nulidade absoluta. E até que momento eu vou poder alegar essa minha nulidade absoluta? O interessante para a nossa competência absoluta é que ela pode ser arguida até na execução da pena. Então, nós vamos ter todo o trilhar do nosso processo penal, vamos ter sentença, podemos ter recurso, e no momento da execução da prisão-pena, se for verificado que tenha uma incompetência absoluta, eu posso alegar em matéria de revisão criminal ou HC, e aí sim ainda vai ser conhecida. A partir do momento que ela for conhecida, todo o meu processo se torna nulo. Então, nós vamos ter aí a nulidade absoluta do nosso processo. E o momento de arguir, qualquer momento, até no cumprimento da nossa pena, da prisão-pena. Então, vocês têm que mentalizarem todo esse conhecimento em relação à nossa competência absoluta, o momento de alegar,
e como nós podemos alegar dependendo do momento. Mas isso é questão de recurso. Depois também, quando a gente estuda recurso, a gente volta a estudar tudo isso daqui novamente. O nosso prejuízo é presumido. Professor? Pode ser... Peraí só um pouquinho. Pode ser declarado de ofício. Pode falar. Queria saber o seguinte, você já viu alguma caso nesse sentido de anular todo o julgamento por causa dessa competência absoluta? Tem várias decisões do STJ. Bota depois no STJ, no TJDFT, que você vai ver várias decisões. Tem muitas decisões. A competência relativa, quando a gente pensar em competência relativa aqui, vocês não vão levar a competência relativa para o processo civil. Lembre-se que o nosso Código de Processo Penal, ele usa o Código de Processo Civil como subsidiário em alguns temas. Mas a gente não pode confundir os efeitos de um e de outro, principalmente em relação à competência relativa e revelia. Aqui no nosso processo penal é totalmente diferente do processo civil. Primeiro que lá no processo civil a competência relativa ela não pode ser declarada de ofício. Aqui no nosso processo penal não há nenhum prejuízo de declarar a competência relativa, exceto, né, salvo, aí nós vamos ter uma exceção. Qual seria essa exceção? Que tem interesse das partes na ação penal. E aí vocês vão lembrar, porque vocês sabem tudo de ação penal, que a ação penal privada personalíssima, que é um interesse exclusivo da parte, e também a ação penal privada exclusiva, ou propriamente dita. Então, somente essas duas modalidades que há um interesse da parte, haveria aqui um prejuízo sobre o declínio de competência de ofício do juiz. Mas o STJ e o STF têm entendimentos que, se não houver demonstrado nenhum prejuízo em relação a esse declínio de competência relativa, o juiz pode sim se manifestar de ofício. Essa nossa competência relativa aqui, o acusado ele vai alegar em que momento? No primeiro momento que ele vier a falar no processo. Na ação penal pública, a partir do momento ali da decisão do juiz, ele vai ser citado, né, para resposta à acusação no prazo de 10 dias. Então, quando ele for citado para a resposta à acusação, no primeiro momento que ele vem falar nos autos, que é a resposta à acusação, ele tem que arguir tudo de matéria de nulidade. Todas as matérias de nulidade, ele vai arguir no primeiro momento. Então, os meninos que estão aí fazendo a defesa agora, em relação ao filme lá que nós estamos trabalhando, é o primeiro momento que o advogado tem para alegar tudo que tem ali de nulidade, provas ilícitas, é exatamente nessa peça que é a resposta à acusação. A nulidade também, em relação à competência relativa, também é nesse primeiro momento que vai ser alegada essa competência relativa. Se não alegar, nesse primeiro momento, aquele juiz que até então era incompetente, ele vai se tornar competente e dali para frente ele vai continuar com o processo. Vai precluir o meu direito de alegar essa competência relativa. Já a competência absoluta, não há nenhuma preclusão. Eu posso alegar a qualquer momento. Já a minha competência relativa, não, eu tenho que alegar no primeiro momento. Se eu não alegar, sim, vai precluir aqui o meu direito e eu não vou poder arguir mais. E aí vocês vão lembrar que não é para vocês se confundirem com o processo civil, e nós temos um artigo exatamente que fala sobre a competência relativa que o juiz pode aqui se manifestar de ofício, que é o nosso artigo 109. Eu coloquei nesse quadrinho aí para vocês. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, deverá declará-lo nos autos, haja ou não a alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior. E aí nós temos até uma súmula também do STJ, no mesmo sentido, falando aqui sobre o juiz se manifestar de ofício. Então, não vai ter nenhum prejuízo se ele manifestar de ofício.
E aí nós vamos ter doutrinadores que entendem que a competência absoluta é uma tutela de interesse público, porque está previsto na nossa Constituição. Já a nossa competência relativa ela é criada com base no interesse preponderante das partes. Não pode se falar de interesse exclusivo, que são as hipóteses aí da nossa ação penal privada exclusiva e da privada personalíssima. Aí eu fiz toda uma explicação aqui para vocês, mas eu já falei para vocês sobre isso aqui, tá? E aí nós vamos lembrar que competência é causa modificativa de... como a continência, competência relativa é causa modificativa aqui da competência em razão do juízo. E quando a gente tem aí uma incompetência, de acordo com a nossa doutrina citada relativamente, se não tenha aqui nenhum prejuízo, essa competência citada se torna ali consolidada. A gente pode alegar no futuro prejuízo para que o juiz se manifeste em relação àquela nossa incompetência relativa lá no início. Aí vocês vão se recordar pelos nossos estudos aqui que não, a competência relativa ela vai o quê? Precluir e eu não vou poder manifestar mais sobre ela. Eu trouxe aqui uns exemplos para vocês fixarem aí o que nós temos de competência absoluta e o que nós vamos ter de competência relativa. Quando a gente tem exemplos de competência absoluta em razão da matéria, quando é competência da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça Federal, quando nós temos aqui em razão da pessoa, em razão da função a qual ela exerce, lá do governador, se a competência é do STJ, o Tribunal de Justiça julgar, então nós vamos ter aí uma competência absoluta. Nós vamos ter também em relação à competência relativa em razão do lugar. Uma competência relativa é exatamente o exemplo de Águas Lindas e Brasília. Vamos imaginar que lá em Águas Lindas não iniciou a ação penal o Ministério Público e o Ministério Público aqui do DF, da circunscrição de Brasília, naquele exemplo lá que eu citei para vocês, inicia a ação penal. Aí nós vamos ter uma competência relativa. Também nós vamos ter competência relativa em razão de distribuição, prevenção, conexão e continência. Eu fiz um guia de fixação, tem esse guia aí já nos livros, a maioria dos doutrinadores utilizam. O que eu quero de vocês em razão desse guia aqui? Vocês vão pegar uma folha de papel A4 ou o caderno de vocês vão escolher e vão copiar essas perguntas. Vai pegar e colocar lá, guia de fixação de competência e vai copiar. Competência de justiça. Qual justiça é competente aqui? Aí não precisa copiar aqui essa parte das respostas. Aqui é só para vocês fixarem. Por que vocês precisam copiar isso? E no primeiro dia, a gente nem estudou competência ainda, professor. Por que você quer que a gente copie isso? Porque a gente vai utilizar... Depois que a gente estudar toda a competência, eu vou trazer vários exercícios para vocês com relação à competência, para a gente trabalhar exatamente esse guia de fixação. E isso é para que vocês, quando vocês forem fazer uma questão que envolva competência, se vocês aprenderem a utilizar esse guia de fixação, vocês não erram as questões. Se vocês começarem aqui, ó, a pergunta 1, qual é a justiça competente? Aí vocês vão analisar ali se é a justiça eleitoral, se é a justiça do trabalho, se é a justiça militar, e dentro da justiça militar, é a justiça do Estado ou é a União, é a justiça comum, estadual ou federal. E aí você escolhe qual é a competência. Então, é a primeira pergunta e é a primeira questão que vocês vão responder. A segunda, se tem competência originária, se a pessoa tem foro por prerrogativa de função. E eu fiz também dentro do Word, e vou encaminhar para vocês também lerem, aqueles que têm foro por prerrogativa de função, de quem é a competência de julgar, os principais. Aí eu fiz assim, ó, crime comum,
crime de responsabilidade? Quem julga no crime comum, quem julga no crime de responsabilidade? Para vocês darem uma lidinha também para a nossa próxima aula de competência, para ajudar vocês no entendimento aqui também, tá bom? A terceira pergunta é a competência de foro, né? A competência territorial, qual é a comarca, qual a seção judiciária. E aí, uma coisa que vocês já têm que aprender são nomenclaturas. Quando nós estamos falando de justiça estadual, nós estamos falando de comarcas, exceto o Distrito Federal. O Distrito Federal, nós não temos comarca, nem temos seção judiciária. Nós temos circunscrição judiciária. Então, nós temos circunscrição judiciária para o DF, temos comarca para os estados e temos seção judiciária para a Justiça Federal. Quando vocês comecem a ler uma questão que traga lá que é uma comarca, vai estar falando da Justiça Estadual. Se for seção judiciária, vai estar falando da Justiça Federal. Esses já são os macetezinhos para vocês mentalizarem para responder as questões de competência. A quarta pergunta é qual a vara, qual o juízo competente, se tem aqui distribuição por prevenção ou a distribuição é fixada ali só pela organização judiciária do Estado. A competência interna, qual é o juiz competente, se é juiz titular, se é juiz substituto. E a última é qual é a competência recursal, a quem compete o processo e o julgamento do recurso. Como na primeira, nós temos primeiro grau, segundo grau. No primeiro grau, o nosso processo vai até que momento? Até a sentença. Então, depois da sentença, o que nós temos? Recurso. Se tiver recurso, vai para o segundo grau, vai para o Tribunal de Justiça. E aí, vamos ter mais recursos que vão ao STJ, ao STF, isso para vocês já terem uma noção de escala dos nossos recursos aí. E agora nós vamos começar aí a matéria mais gostosa do dia, conexão e continência. E já peguem aí um papelzinho e anotem, vocês estão com vadimeco, já pega e coloca assim, ó, artigo 76, conexão. Artigo 77, continência, para que vocês nunca esqueçam o que é conexão e o que é continência e consigam aí diferenciar um do outro. Primeiro nós vamos... Oi? Deixa eu só fazer uma pergunta. No caso da competência absoluta, quando for arguido de ofício a competência absoluta, o processo volta só a parte que foi julgada, né? O restante para trás não? Ou tem que voltar todo o processo? Competência absoluta volta todo o processo. Competência relativa tem que ser demonstrado o prejuízo e aí alguns atos podem ser convalidados. O STJ tem o entendimento de que na competência relativa pode ser as decisões anteriormente pode ser convalidadas pelo juiz competente. E aí qual o efeito dessa competência relativa? Se o juiz incompetente ali, ele recebe a denúncia, porque o recebimento aqui da denúncia, qual é o efeito? Interrupção da prescrição. Se um juiz incompetente, ele recebe a denúncia, não tem efeito de prescrição. Então, tem que ser um juiz, o recebimento da denúncia tem que se dar por um juiz competente. Porque se ele não vai começar a contar ali o prazo de prescricional, não vai interromper a prescrição. É porque eu tinha lido num livro e eu acho que eu devo ter confundido que o processo volta só até a parte que foi anulada, que deu a incompetência. Eu devo ter confundido. A relativa, sim. A relativa tem esse efeito. O juiz pode fazer produção de provas novamente, mas a absoluta não. A absoluta volta tudo. Tem entendimentos hoje, em alguns casos do STJ, também do STF, que pedem para que aleguem ali o prejuízo, né, dentro da incompetência. Mas isso é um ou outro entendimento do STJ, não é majoritário. Foi um julgamento ou outro. Ontem até peguei alguns julgados para os alunos do quarto analisarem.
Depois coloca lá na internet que vocês vão. Se vocês quiserem, eu mando para vocês também. Mas tem como vocês entrarem aí no STJ e colocar as competências aí, efeito das competências, exceção de incompetência absoluta, para vocês verem como que os tribunais têm decidido. Tá ok? Então, vamos lá para o nosso caminhar da nossa matéria. Para ficar mais emocionante, a gente vai aprender agora conexão e continência. Quando a gente pensar em conexão ou incontinência, nós vamos pensar sempre em quê? Causas modificativas de competência. Então, a competência do meu processo vai ser alterada em razão da conexão ou em razão da continência. E o que é essa conexão que nós vamos estudar agora? O que são essas causas modificativas de competência? Primeiro, eu trouxe um exemplo para vocês já irem aí se familiarizando, para a gente ver o que é uma conexão. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês é: em Niterói foi praticada uma receptação de um carro, porém o veículo fora roubado dias antes na cidade do Rio de Janeiro. Entre os crimes há uma conexão probatória, porque a prova do roubo é fundamental para a prova da receptação. Portanto, o melhor caminho é reunir os processos naquilo que se denomina de simultâneos processos, permitindo a produção probatória de maneira conjunta e coesa, atendendo à celeridade e à economia processual. De acordo com essa nossa historinha, a competência seria do Rio de Janeiro, por ter força atrativa em razão do delito. Então, isso daqui é para vocês verem como funciona uma conexão. Por que que os nossos processos conexos têm que ser reunidos? Por que que ele tem aqui, o roubo tem força atrativa? Porque uma prova depende da outra, uma prova está contida na outra. Então, esse é o motivo da nossa conexão, a reunião dos processos para facilitar a produção de provas e também para facilitar o juiz ali, o entendimento de todo o crime. É justamente por isso que nós temos conexão, bem como continência. Então, conexão. O que é a conexão? E vocês vão botar uma setinha aí, se vocês estiverem escrevendo, várias pessoas cometendo vários crimes. Faz igual eu falei para os meninos ontem, faz um desenho. Pega, coloca a palavra conexão, desenha várias pessoas ali tentando matar, cometendo vários crimes. Um tentando esfaquear, o outro matar, sei lá. Cria uma historinha para que vocês não esqueçam depois. Então, conexão, vocês vão pensar, várias pessoas cometendo vários crimes. Então, ela pode ser compreendida como nexo, a dependência recíproca de dois ou mais fatos delituosos que guardam entre si a união de todos eles no mesmo processo, perante o mesmo órgão jurisdicional, a fim de que ele tenha ali um quadro, uma visão perfeita das provas. Então, é exatamente isso que é a conexão. Quando a gente pensar em conexão, nós vamos pensar em quê? Várias pessoas cometendo vários crimes. É o primeiro conceito que vocês têm que mentalizarem aí para diferenciar a conexão de continência. Então, um crime está conexo com o outro, está ligado um ao outro. E aí nós vamos ter, dentro da nossa conexão, algumas espécies. Mas antes da gente ir para as nossas espécies, nós vamos ler o nosso artigo 76, que eu pedi para vocês botarem aí no vadimeco de vocês, conexão. Se vocês também quiserem pegar os incisos depois e ir colocando as espécies, é bem interessante. Que vocês, na hora de estudarem, se ler só o vadimeco, vocês vão saber exatamente a modalidade de cada um. Então, lá no nosso artigo 76, tem lá a nossa competência será determinada pela conexão. Inciso 1º, se ocorrer duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora em tempo diverso e o lugar, ou por várias pessoas uma
contra as outras. Aqui nós já temos várias espécies de conexões. O inciso segundo, se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Aqui é outra modalidade, é outra espécie de conexão. E o inciso terceiro é o nosso exemplo, né? A conexão probatória, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Então, aqui no nosso artigo 76, ele traz o nosso conceito de conexão e as espécies de conexão. E agora nós vamos falar sobre cada uma dessas espécies. A primeira espécie que nós temos é a conexão intersubjetiva. O que é a conexão intersubjetiva? Várias pessoas, vários delitos. Lá do nosso artigo 76, o inciso 1º. Então, nós vamos ter lá várias pessoas, vários delitos. E a continência, já para vocês agora começarem a fazer a diferenciação, a continência é várias pessoas, só que elas estão cometendo um único crime. Então, nós vamos ter aqui várias pessoas e um único crime. Então, vocês já podem colocar aí a principal diferença para vocês não esquecerem. Conexão, várias pessoas, vários crimes. Continência, várias pessoas, um único crime. Ah, professor, isso é muito fácil, né? É simples, simples, simples. Olha, eu já até decorei. Primeiro, conexão está contido e ali tem várias pessoas cometendo vários crimes. E a continência, um está contido no outro e é várias pessoas cometendo um único crime. Mas quando vocês começarem a fazer os exercícios, vocês vão ver que não é tão simples assim. O principal conceito é esse, mas se vocês não souberem também as espécies, aí quando chegar lá no exemplo você fica, ai meu Deus, será que é conexão? Será que é continência? Então, vocês têm que ir anotando para que vocês não se percam e quando vocês começarem aqui a responder as questões, vocês se recordem exatamente dos exemplos para vocês não ficarem perdidos lá na frente, na resolução das questões. Conexão intersubjetiva, né? É a primeira espécie que nós temos. Só que dentro da nossa conexão intersubjetiva, nós vamos ter 3 modalidades. A primeira é a conexão por simultaneidade. Simultaneidade é o quê? Várias pessoas cometendo várias infrações. Então, aí é justamente o nosso inciso primeiro. Se ocorrer 2 ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. E aí, se vocês estiverem fazendo anotações no vade-mecum de vocês, vocês peguem, sublinhem a primeira parte aí do inciso primeiro e coloca conexão intersubjetiva por simultaneidade. O que nós vamos ter aí como exemplo? E aí vocês também, se quiserem anotar, já anotem, né? Eu trago aqui para vocês como exemplo saques, depredações, quando tem aquelas manifestações. Os black blocs lá em São Paulo, lembra daqueles protestos ali na Avenida Paulista, que todo mundo saiu ali depredando, saqueando as lojas, mas tem uma observação aqui, sem prévio acordo. Não pode ter acordo. Se reunir pessoas para ir para a rua depredar, é diferente. Aí nós não vamos ter mais uma conexão intersubjetiva por simultaneidade. Aqui é sem combinação prévia. Ok? Esse é o primeiro exemplo e é a primeira espécie da intersubjetiva. O segundo, né, a segunda espécie, que é a conexão intersubjetiva por concurso ou concursal. E aí tá lá no nosso inciso primeiro também. E aí vocês vão colocar ali, ó, várias por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora em tempo e lugar diverso. Mas como assim? Podemos ter conexão
em lugares diversos, em tempos diversos, e aí vocês vão lembrar um exemplo que vocês não vão esquecer e que quando vocês forem responder questões, vocês vão lembrar desse exemplo e vão falar, essa é para o concurso, essa é um exemplo de conexão intersubjetiva concursal. É justamente naquele caso, quando a gente tinha aí muito, né, graças a Deus agora cessou, mas a gente tinha muita invasão do MST, e o MST programava essas invasões no país todo. Lembra que eles programavam no Brasil inteiro, nos estados, e aí era tempos diversos e local diverso, mas os crimes eram conexos aqui por concurso ou concursal. A nossa terceira conexão intersubjetiva é a por reciprocidade, né? E aí vocês vão lembrar exatamente lá das torcidas do time de futebol. É o exemplo clássico ali, os crimes de lesões corporais dentro dos estádios, que começa um a bater no outro lá dentro do estádio, ou quando eles se encontram no metrô, dentro do ônibus. Então aí nós vamos ter várias pessoas umas contra as outras. Não crime de rixa, porque aí o crime de rixa não vai estar configurada essa conexão intersubjetiva por reciprocidade. Mas aqueles que começam aquelas brigas dentro do estádio, ali por bobeira, por um xinga o outro, e começa essa grande gama de lesão corporal lá dentro do estádio de futebol, ou quando eles se encontram na saída. É o exemplo que vocês se atenham aí. E agora nós terminamos a nossa conexão intersubjetiva, né? Falamos da conexão. O que é a conexão? Várias pessoas cometendo vários crimes. Depois nós falamos da conexão por intersubjetiva. Dentro da intersubjetiva nós temos 3 modalidades. Essas 3 modalidades é muito importante para vocês entenderem elas e pegar lá o inciso primeiro, riscar ali todinha, dividindo uma por uma. A nossa segunda modalidade de conexão, a nossa segunda espécie de conexão é a lógica. Alguns doutrinadores podem trazer ela como objetiva, material ou teológica. Tudo é a mesma coisa, não há diferença, somente nomenclaturas. E aí nós vamos ter a previsão aonde? No nosso inciso segundo. Lembra quando nós lemos lá, inciso segundo? Se no mesmo caso houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar a outra, ou para conseguir imunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. O exemplo mais clássico aqui para vocês não esquecerem nem confundir com outra modalidade é justamente a ocultação de cadáver aqui, para esconder aqui o homicídio. Né? Lembre-se que quando a ocultação do cadáver para que o homicídio não seja descoberto é um exemplo de conexão objetiva, lógica, material ou teológica. É o exemplo mais clássico que vocês anotem aí para vocês não esquecerem. Eu trouxe aqui também como matar o segurança a fim de sequestrar o patrão. Já a nossa conexão probatória, instrumental ou processual, nós vamos estar falando do primeiro exemplo que eu trouxe para vocês lá do Niterói, da receptação e do roubo lá dentro no Rio de Janeiro. Essa é uma conexão probatória. Uma prova de um crime serve para a prova de outro crime. Então, essa é o nosso inciso terceiro. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Então, para que ninguém seja condenado pelo crime de receptação, para que seja, né, condenado pelo crime de receptação, necessariamente dever-se-á realizar a prova da existência do crime anterior. E essa é a nossa conexão probatória, uma prova levada para outro processo. E reúne-se todos para que o juiz tenha ali uma visão probatória ampla, para que ele analise todos os processos. Professor, se a gente tiver aí, o Rio abriu um processo e o processo está correndo lá, e lá em Niterói também tem um processo e o processo está correndo. O que acontece nesse caso? Não teve essa conexão, não se pesquisou, o juiz iniciou simultaneamente os processos
Nenhum juiz sabia da existência do outro processo. E aí? Pode acontecer de ter julgamentos separados? Sim. E nesse caso, tem algum prejuízo? Temos competências aí relativas ou absoluta? Se a gente tiver julgamentos assim separados, tem validade? Sim, vai ter validade, independente dessa conexão. Só que, o que acontece nesse caso de conexão de processos que são julgados separados? O primeiro processo vai correr separadamente até o trânsito em julgado. O segundo também, se não descobrirem nenhum nem o outro, beleza, eles vão transitar separados. Agora, a partir do momento que o juiz do Rio ou o juiz de Niterói descobre que há o outro processo e ele é conexo, aí vai ter força atrativa. Aí o do Rio vai ter que solicitar o processo de Niterói para o Rio de Janeiro para eles julgar em conjunto. Mas se julgar separado, não há nenhum prejuízo. Ok? E aí agora nós vamos para a nossa continência. Vamos continuar a continência ou vocês já querem fazer um intervalo antes da gente começar a continência? Eu tô achando que vocês estão dormindo. Vamos para o intervalo? Eu acho que tá todo mundo dormindo. Não, vamos continuar, Não tô dormindo, professora. não. Continua, Eu quero mais professora, café. que aí termina mais cedo. Não, não vai terminar mais cedo.